Graça e paz, meus amados. É com muita alegria que estamos aqui para continuarmos aquela nossa série de estudos sobre escatologia, onde estamos aqui fazendo algumas abordagens e conhecendo um pouco a teoria ou a escola chamada escola pós-tribulacionista, ok? Para quem ainda não viu nenhuma aula, né, eu recomendo que você volte lá aí no Facebook, aí no meu canal, na minha página no Face, e você vai encontrar aí as outras aulas anteriores, ok? A gente já está em uma... hoje vai ser a sexta aula, então nós já estamos já bem adiantado, né? Não tem até nem mais como assim fazer uma retrospectiva, porque já foram muitas coisas que foram faladas, e se a gente for recapitular desde o início até aqui, a gente vai levar muito tempo e aí vai ficar chato, né, de você estar ouvindo tudo que você já ouviu, ok? Agora, isso eu estou dizendo para quem já vem acompanhando, ok? Então, para você que não acompanhou, né, fica ruim para mim fazer aqui agora de novo aqui uma pequena recapitulação, porque foram muitas coisas que a gente já vem falando aqui e o meu objetivo é não, assim, colocar muita dúvida, né? Colocar muito argumento, colocar muitas questões, porque aí vai terminar complicando demais, aí fica chato a aula, ok? Então, a gente vai dar continuidade, né, onde a gente parou, que na aula anterior a gente começou falando, eu falei sobre o quarto argumento, né, que os pós-tribulacionistas defendem, que é a questão daquela passagem de Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 24 até o versículo 27, onde ali tem a explicação que o anjo Gabriel dá ao profeta Daniel sobre acontecimentos que terão de acontecer em um período de tempo que é determinado na Bíblia, que é chamado de 70 semanas, ok? Então, essa passagem de Daniel, ela é a passagem central, vamos assim dizer, aonde ela nós poderíamos chamar de o pontapé inicial das profecias bíblicas para falarem sobre os últimos acontecimentos, assim dizendo, né, que está relacionado com o povo de Israel e com o mundo gentílico de então, ok? Eu vou fazer aqui uso hoje desse livro aqui, ó, ok? Infelizmente eu já expliquei várias vezes para os irmãos que acompanham as nossas aulas, né, que a câmera aí ela mostra o contrário, ok? O meu celular não tem a opção de inverter. Os irmãos sabem que eu estava fazendo uso desse livro aqui, ó, certo? Eu vinha fazendo uso desse livro aqui. Eu não vou fazer uso dele hoje, ok? Eu não vou fazer uso dele hoje, apesar o nosso início foi por aquele livro ali, mas esse livro aqui ele tem um quadro, não sei se vai dar para vocês verem aí, ó, entendeu? Tem um quadro aí, ó, onde especifica algumas datas. E a gente vai trabalhar um pouco com essas questões das datas hoje, para que a gente possa entender ali todo esse contexto histórico dessa profecia de Daniel, ok? Eu fiz um pequeno panorama na aula passada, onde eu abordei o contexto histórico desse momento aqui da vida de Daniel, ok? A gente não pode resolver, vamos assim, eu vou usar aqui a linguagem humana, ok? Não venha querer me detonar por estar usando essa linguagem tão simples, né? Mas é bom porque nem todas as pessoas têm um conhecimento de alguns termos teológicos, e principalmente se for tratarmos aqui de alguns termos que a escatologia utiliza para expressar a sua posição. Então eu vou usar aqui termos bem simples, né, para que a gente não venha embaralhar e tornar pior ainda a situação, ok? O meu objetivo aqui é ser claro e ser mais claro possível, para que não fique dúvida, não fique... Mas é claro, a gente sabe que se tratando de escatologia, né, a gente sabe que sempre vai ficar dúvida, entendeu? Outra vez, quero deixar aqui a minha palavra com relação a isso que eu estou aqui fazendo, que não é para denegrir, certo? E não é para menosprezar os meus irmãos em Cristo que se identificam com a posição pós, né? Certo? Eu me identifico com a posição pré, ok? E repito, né, após terminarmos toda essa série de estudos conhecendo a teoria pós-tribulacional, nós vamos colocar em pauta
a teoria que eu me identifico, a teoria pré-tribulacionista. E vocês vão ver que tem muitas coisas ali dentro do pré, e eu me identifico com a posição pré, mas que eu não concordo 100% com tudo que está ali. Né? Eu quero deixar aqui bem claro, aqui, nem o pós, nem o pré, nem o meso ou mid, nenhum deles, irmãos, é os detentores da verdade. Eu vou mostrar outra vez. Quem é o detentor da verdade é esse livro aqui, ó. Isso para quem crê nele. Porque quem não crê nele, né, apenas não vai passar de um livro como um livro qualquer. Eu tenho a palavra de Deus como infalível, como inerrante e como sendo a palavra inspirada de Deus, ok? Eu vou fazer aqui uso também hoje, irmãos, esse comentário aqui, é um comentário bem antigão, ó, de Daniel, versículo por versículo, de Severino Pedro da Silva, ok? Eu vou fazer aqui alguns comentários a respeito desse livro aqui. Ele vai mostrar um contexto bem interessante. E nós vamos aqui também hoje fazer um pouco de uso também desta ferramenta, ok? Manual Prático de Teologia do pastor Gabriel de Oliveira Porto. Ele é muito interessante, ok? Antes de darmos aqui início, né, como eu estava falando, a gente vai aqui só fazer uma pequena retrospectiva do que falei na aula passada. Eu não posso voltar lá do início, que são 6 aulas atrás, aí vai ficar muito puxado. Eu falei na aula aqui passada, aqui, para que a gente possa entender uma determinada porção das Escrituras, em certas passagens das Escrituras, algumas porções ali, por exemplo, elas têm ali uma linha de pensamento, tem um contexto histórico, tem um contexto gramatical, tem a sua forma literária, há um conjunto ali de coisas que a ciência da interpretação, chamada hermenêutica, ela utiliza essas ferramentas para chegar o mais próximo possível que era a intenção do autor bíblico, ok? Então a hermenêutica, ela trabalha com essas ferramentas, ela vai tentar chegar o mais próximo possível, por exemplo, no livro de Daniel. Então, as ferramentas que a hermenêutica utiliza, principalmente a exegese, ela vai ter ali como a sua função primordial se aproximar o máximo possível, tentar extrair, né? A palavra exegese significa tirar para fora, ok? Do grego. A intenção mais principal, a intenção fundamental ali que o escritor colocou, ok? A gente não tem a capacidade, irmãos, a exegese ela também não tem a capacidade de aquilatar o pensamento do escritor profético ali, não tem. Isso aí só Deus que tem a capacidade de fazer isso, ok? Por isso que há, irmãos, essa divergência imensa aí de tantas interpretações. Isso aí está ligado ao tipo de hermenêutica que você está ali utilizando para você extrair ali verdades daquela palavra, daquele contexto que você está analisando, ok? Então, na aula passada, como eu estava falando, eu fiz um pequeno panorama rápido. Eu sei que foi um panorama bem chula, mas é aquilo que eu estou dizendo o tempo todo, meu. É muita coisa, senão a gente não ia terminar nunca. Cristo vai voltar e eu não termino com esse negócio, né? Tem outras coisas aqui que é tão importante que eu gostaria também de trazer para os irmãos. Então a gente vai aqui fazer, o resumo do resumo, ok? Eu sei que se você for analisar lá, você vai ver que ainda vai ficar muitas coisas que deixa a desejar. Porque nós não temos muito tempo e eu não tenho, né, todo o conjunto aqui. Eu não sou o dono da verdade, né? Eu tenho muitas coisas que eu falo aqui que se faz necessário. Porque assim, quando você entra em um detalhe, automaticamente já surge outro ali. Então é interminável, ok? E isso aí fica complicado. Então não tem como a gente resolver tudo de uma vez só. Então, como eu falei, Daniel 9, esse conjunto de textos que eu vou ler para os irmãos agora, né? Para que a gente possa aqui. Eu vou ler nessa Bíblia aqui que eu mostrei a vocês, ok, irmãos? BRA. Ó, isso aqui é uma versão brasileira, ok? Eu vou ler nessa versão brasileira o nosso texto em estudo, que é Daniel capítulo 9. Se você tiver com a Bíblia aí, quiser acompanhar, fica bom, ok? É claro que a versão que você tem aí, com certeza você não tem uma versão dessa, então a sua versão vai ser a Almeida, a NVI ou a NTLH, né? A contemporânea, século 21, a Mensagem, e tem várias outras. Inclusive eu até adquiri essa nova versão aqui que eu mostrei outra vez, ó, que é a NVT, Nova Versão Transformadora. Eu achei show de bola essa versão, ok? Mas hoje nós vamos ler o nosso texto na versão brasileira. Daniel capítulo 9, do verso 24 ao verso 27,
Vamos ler na versão brasileira, que diz assim, ó. 70 semanas foram fixadas para teu povo. Essa é a expressão que a gente vai ter que trabalhar um pouquinho ela. Teu povo. Então, já está aqui o início do versículo dizendo para quem é direcionado essa profecia, esse tempo que a Bíblia chama aqui de 70 semanas, ok? Então é para o teu povo, é para o povo de Daniel, né? E para a tua santa cidade, ok? Então qual era a santa cidade de Daniel? Não tem outra a não ser a Jerusalém, ó. Então no versículo 24 ele vai mostrar 6 objetivos que devem ser cumpridos ao pé da letra nesse período das 70 semanas. Então vamos analisar eles, ok? Então o primeiro é para cessar a transgressão. O segundo, para dar fim aos pecados. O terceiro, para expiar a iniquidade. Já aqui adiantando de antemão, esses 3 primeiros objetivos aqui, eles falam sobre sacrifício, ok? Eles falam aqui sobre o sacrifício de Cristo, que é o que eu vou ler aqui agora, nesse livro aqui, ó, de Manual Prático de Escatologia, ok? Ele vai mostrar aqui uma coisa que eu achei muito interessante sobre essas primeiras 3 situações aqui, ó. Onde foi que eu deixei aqui marcado? Pronto, por exemplo aqui, olha o que ele vai dizer aqui o seguinte, ó. Esse livro aqui diz o seguinte, ó. Sobre esses 3 primeiros objetivos do capítulo 9 e do verso 24. Ó. Os 3 primeiros objetivos, que é acabar a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, ó, estão associados ao sacrifício do Messias, pelo perdão dos pecados da humanidade, assim também como os pecados de Israel. Ok? Se a gente for analisar direitinho, eles aqui falam de cessar a transgressão, dar fim a pecados, expiar a iniquidade. Isso aí eram coisas que eram feitas através de sacrifícios no templo como no tabernáculo, através de animais. Então aqui ele está falando sobre esse tipo de sacrifício, que são os 3 primeiros. Os 3 últimos quais são? Então? Trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia, que é uma coisa só, né? Mas ele deu 2 maneiras de escrita aqui, visão e profecia, né? Se refere à visão que Daniel teve, e que essa visão ela se desdobra através de uma profecia. Tem um cumprimento para essa profecia. E a primeira e para ungir o santo dos santos, ok? Então esses 3 últimos objetivos aqui, eles estão relacionados aí à volta, depois da volta de Cristo, onde ele estabelecerá através da sua verdadeira justiça eterna ali, na justiça que a Bíblia chama de justiça de Cristo ali, através do milênio, entendeu? E uma pergunta fica aqui no ar, né? Depois é selar a visão, ou seja, é dar o cumprimento total. Então elas têm que ter o seu cumprimento total dentro das 70 semanas. Elas não podem extravasar as 70 semanas. É impossível que isso aconteça, né? Porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela se cumpre cabalmente e literalmente. E o último objetivo aqui, ó, para ungir os santos dos santos. Deixa eu dar aqui uma pequena pausa na leitura, que eu esqueci de mencionar. Ou seja, a visão pós-tribulacionista com relação a esse texto, qual é a posição que eles defendem? Que essa profecia, toda essa visão que Daniel teve, que está aqui relatado nesses versículos, elas já tiveram o seu cumprimento total, ao pé da letra, tintim por tintim. Aí uma pergunta para os pós. Aonde foi, no ministério de Cristo, que ele ungiu os santos dos santos? No Novo Testamento. Onde é que tem isso aí? Uma pergunta que é muito interessante, olha só. A princípio, os santos dos santos, só quem podia entrar lá era o sumo sacerdote uma vez por ano. Aonde é que está registrado? Nos evangelhos, nos 4, alguma passagem mostrando que Jesus entrou nos santos dos santos, meu irmão. Literalmente, onde é que tem?
Então não vai ter. É impossível. Você não vai encontrar, ok? Mas aí a posição pós, né? Eles vão espiritualizar. Ou vão dizer, não, foi de forma simbólica. Então a palavra do pós, né, e do amilenismo é sempre levar essa questão. É espiritual. É simbólico. Caramba, fica muito difícil debater com esses camaradas. Tudo bem, ok? Mas vamos lá, outra pergunta interessante. Tudo bem, vamos lá, é simbólico. Mas a Bíblia, ela utiliza símbolos. E símbolos apontam para uma verdade. Não está lá só para ser um símbolo não, meu amado. Está lá como uma forma de um símbolo, mas que aponta para uma realidade. E qual é a realidade? Aí até a realidade não, mas é de forma espiritual. Não, cara. Não é de forma espiritual. Aqui vai ter um cumprimento literal. Queira você aceite, queira você não aceite. Queira você queira dizer, não, aqui é uma forma de símbolo, é espiritual, pô. Eu quero saber, no Novo Testamento, aonde foi que Jesus entrou no Santo dos Santos. Que ele não podia. Até porque Jesus não era considerado sumo sacerdote. Ah, depois, é claro, aí você vai me citar aquela passagem lá de Pedro, que diz lá que ele é o nosso sumo pastor. Tem nada a ver com isso aqui não, meu irmão. Entendeu? Não tem nada a ver com isso aqui não. Então a gente pode ver que no verso 24 aqui, o anjo aqui ele vai explicar, ele vai pegar essa visão que Daniel recebeu e que não entendia, e é como se ele debruçasse todo o panorama dela diante de Daniel. Daniel, olha, é assim, ó, e vai explicar tintim por tintim. Só que nas passagens proféticas, tem algumas questões que a gente faz necessário a gente também ter um pouco de conhecimento sobre ela. Que era a forma como foi revelada para os profetas. Ok? Eu vou ler aqui uma passagem que é muito interessante. Para você entender. Porque há aqui uma junção, uma ligação de uma questão com a outra. Que se você observar em Daniel capítulo 9, do 24 até o 26... eles estão todos interligados falando de uma coisa interessante. Bem, a gente vai trabalhar isso hoje, certo? Mas no verso 27 aparece uma questão que a gente tenta fazer ligação com o verso 26, mas é impossível fazer essa ligação. Mas os pós, na questão simbólica e espiritual, com o seu método de interpretação alegórica, eles aplicam. Mas eles esquecem de ter noção de uma outra questão que a gente deve levar em conta, que é de quando os profetas eles recebiam esta revelação, eles recebiam uma revelação de um acontecimento total e escrevia de forma total, mas que o seu cumprimento não era de total. Ele tinha um cumprimento ali para aquele momento, tinha um cumprimento para um tempo posterior, mais à frente, e tinha um cumprimento apontando para um futuro mais distante ainda. Eu vou explicar isso com uma passagem que vocês conhecem, principalmente para o povo pentecostal. Olha que coisa interessante. É Joel, capítulo 2, Joel, o profeta pentecostal do Antigo Testamento. Olha que coisa interessante. Joel foi quem profetizou e quem anunciou o derramamento do Espírito Santo. Concorda comigo? Está em Joel capítulo 2. Ok? E isso aconteceu quando você vai ler o Novo Testamento em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Ok? Que Pedro usou esse sermão de Joel para ministrar para aquelas pessoas que estavam ali para vir para celebrar ali o Pentecostes, que era obrigatório para todo judeu. Onde ele tivesse, você pode ver que quando você lê Atos capítulo 2, está miscigenado ali aquela plateia. Eu vou ler Joel, ok? Olha como é que foi revelado para Joel essa profecia. Ó. E depois, eu estou lendo a versão brasileira, vai ser um pouco diferente se você tiver com a Almeida aí, ok? Mas olha só. E depois destes acontecimentos, olha, derramarei sobre toda a carne meu espírito. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos idosos sonharão. E os vossos jovens terão
visões, né? Ó. E também, ó, derramarei do meu espírito sobre servos e servas naqueles dias, ó. E colocarei sinais nos céus e sobre a terra. Aqui já está uma coisa diferente, ok? Vamos lá. Sangue e fogo e colunas de fumaça. Olha o que foi revelado para Joel, o derramamento do Espírito Santo. Mas dentro dessa mesma visão que ele recebeu, dessa revelação que ele recebeu, está aqui embutido o dia do Senhor. Em uma profecia só. Derramamento do Espírito Santo e a volta do Senhor. Olha só. O sol se tornará em trevas. Deixa eu marcar aqui Daniel, ok? O sol se tornará em trevas. Eu estou lendo Joel, verso 31. E a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, ó, haverá salvação, diz o Senhor. E entre os sobreviventes estarão aqueles a quem o Senhor chamar. O que é que eu quero fazer com essa colocação aqui de Joel? O que é que isso tem a ver com Daniel? Não, é claro que não tem nada a ver, não. O que é que eu quero explicar? Joel, ele recebeu essa revelação de um bloco só. Mas eu te pergunto, aconteceu de um bloco só? Ou seja, Joel aqui recebeu a revelação do derramamento do Espírito Santo, que se concretizou lá em Atos capítulo 2. Agora eu lhe pergunto, quando Pedro utiliza esse texto lá em Atos capítulo 2, por acaso, lá, na mesma hora também, o sol se tornou em trevas? A lua se deu em sangue? Não. Isso aqui, ou seja, Joel, ele viu dois eventos, mas ele relatou de uma maneira única aqui em um bloco só, no livro de Joel. Mas a sua concretização, ela não foi de uma única só vez, ela foi dividida em duas vezes. Ou seja, em Atos capítulo 2, aconteceu o derramamento do Espírito Santo, mas não aconteceu essa questão aqui do dia do Senhor. Então, do mesmo jeito, nós podemos ter essa aplicação aqui para Daniel, capítulo 9 e o verso 27. Eu estou aqui adiantando, porque o verso 20, eu vou ler o verso 27, ok? A gente vai depois voltar para ter um entendimento completo. Olha o que diz o verso 27, ó. Ele firmará uma aliança com muitos durante uma semana. Mas na metade da semana, aqui é a continuação da explicação das 70 semanas. Aqui ele está falando aqui, fazendo referência a uma semana. Na metade da semana, o que é que vai acontecer? Ó? Ele colocará fim ao sacrifício e à oferenda. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Até a consumação. Mas a consumação de quem? Então, e quem é essa abominação que virá sobre asas? Ok? O assolador. Então, quem é o assolador? Esse assolador ele virá sobre as asas da abominação. Vai vir o assolador. Até a consumação. A consumação de quê? Do finalzinho dessas 70 semanas. Que aqui está dividida por... Na última semana aqui é 7, dividido no meio, 3,5. Ok? Ó. Que está determinada. Que é o fim daquela visão, que é um dos propósitos do capítulo 24, do verso 24. Ó. E será derramada sobre o assolador. Então, essa consumação, nessa versão aqui, mas de outra versão tem a destruição. Ok? Então, existe uma destruição, né, que está determinada e que ela vai ser derramada em cima desse assolador. Vai ser derramada sobre ele. Ok? Então Daniel aqui, ele foi explicado para ele dentro de um bloco completo, mas que a sua concretização está por etapas, não se concluiu. Esse verso aqui, 27, ele não se concluiu literalmente no decorrer da profecia das 70 semanas. Agora vamos ler ele todo na íntegra, ok? Nós já fizemos aqui uma pequena exposição do verso 24, que eu expliquei que é nesse verso 24 onde está ali determinado o período das 70 semanas
que se cumpra esses 6 objetivos, que eu vou repetir, que são eles, ó: cessar a transgressão, parar, dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, ok? Então tem esses 3 objetivos aqui para que sejam concluídos nas 70 semanas. E os outros 3: trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir os santos dos santos. Verso 24. Então o objetivo que tem que ser cumprido nas 70 semanas são esses 6. Aí o verso 25, vamos continuar nossa leitura. Sabe e entende isto, Daniel, da saída da palavra para restaurar e edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, o verso 25 diz o seguinte, que vai ter um edito, né, um ofício lá, que vai liberar o povo, vamos assim dizer, e o objetivo dessa ordem, o objetivo principal é restaurar a cidade de Jerusalém. Quando a gente vai analisar o livro aqui de Daniel aqui, ok? A gente encontra aqui alguns decretos, não só no livro de Daniel, quer dizer, quando você vai observar no panorama bíblico aqui das profecias, quando o povo estava cativo, saíram ali alguns decretos que liberou algumas pessoas para retornarem à sua cidade, a cidade de Jerusalém. E o decreto, um deles, que se encontra no livro de Esdras, ok? Esdras, ele foi incumbido de retornar à cidade e reconstruir o quê? A cidade não foi a cidade, mas sim o templo. Até porque Esdras era sacerdote, era um escriba, né? Muito bom ali no conhecimento da questão levítica, que envolvia todos os rituais levíticos do templo, ok? Então, esse decreto ele tem que ser descartado, porque Esdras não teve missão para reconstruir a cidade. Agora, quando você vai ler Neemias capítulo 2, ok? Neemias capítulo 2. Eu tô em Esdras, ok? Você vai entender melhor. Olha o que vai dizer aqui Neemias capítulo 2. Olha só. Neemias capítulo 2, ó. No mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando o vinho era posto diante dele, peguei o vinho para papai, e o rei me perguntou: por que estás triste e embora doente? Ó? Isso certamente tristeza no coração. Eu estou lendo aqui rapidinho para você entender, ok? Ó. Aí o verso 4, ó. E o rei me disse: que desejas agora? Então eu orei ao Deus do céu e disse o rei: ó, se agradar ao rei, ó, e se o teu servo tiver teu favor, permite que eu vá ajudar a cidade onde se acham os sepulcros de meus pais, para que eu a reconstrua. O próprio Deus está dizendo aqui, ó, permita que eu vá reconstruir a cidade, ok? Eu estou aqui lendo rapidamente porque é aquilo que eu falei no início. Talvez até esteja me expressando rápido demais. Se faz necessário a gente ler com mais calma, com mais cuidado, mas é que eu digo, a gente não tem muito tempo, né? Porque senão vai ser 1000 aulas, entendeu? Então, se você observar, o decreto de Esdras não é para reconstruir a cidade, e sim para reconstruir o templo, ok? E o decreto aqui de Neemias capítulo 2, o próprio Neemias diz que pede ali, e se você continuar lendo lá o texto lá, você vai ver que o rei libera e ele volta para construir a cidade, ok? Então é o decreto de Neemias capítulo 2, que está relacionado ao que Daniel 9, 25, o anjo explica a ele: ó Daniel, desde a saída da palavra para restaurar e edificar Jerusalém, ó, até ao Messias. Então, ou seja, há um intervalo aqui, há uma contagem de tempo. Ó. Desde que o decreto, o rei lá deu, vai lá, Neemias, vai construir. Então, a partir que esse decreto é dado, ali começa-se a contar essas semanas. Agora, quais são elas? São as 7 semanas, ou seja, 49 anos. Então, desde que saiu esse decreto,
Passaram-se 49 anos, a cidade foi reconstruída junto com o templo. É só você ler o livro de Neemias que você vai entender isso aí. Ok? Então, esse tempo de reconstrução levou-se 49 anos. É por isso que eu falei que eu estou com esse livro aqui hoje, aqui, vou mostrar aqui para vocês, que tem aqui esse quadro aqui, ó, ok? Para quem gosta dessa matéria de escatologia, eu recomendo você adquirir esse material, ok? Aqui ele fala aqui, irmãos, mostrando aqui várias datas, várias questões, e é uma questão aqui de matemática que a gente vai ter que quebrar, a gente teria que quebrar muita cabeça, né? E eu não vou quebrar minha cabeça com isso, né? E isso, só eu fazer isso aqui, ó, então já é um argumento que vai favorecer a turma do pós me bombardear, porque eles vão querer tintim por tintim, e eles sabem de tudo isso aqui, meus amados, né? Os pós, eles sabem disso aqui, eles fazem uma conta lá muito louca, muito doida, para poder manipular e alterar aqui as datas, para que aí vai dar muita confusão, entendeu? Então aqui, ó, tem várias datas que foram através do calendário juliano, calendário judaico. Por exemplo, na época aqui de Neemias, no calendário aqui, o ano, por exemplo, ele só tinha 360 dias, que era o calendário judeu. E os judeus, eles se baseavam através do sol e das colheitas, das plantações, né? Da sua agricultura, para se basear as estações e aí marcarem os dias. Então, naquela época, era 360 dias o ano, não era 365. Aí tem o calendário gregoriano, que foi alterado várias vezes. Ou seja, então isso aqui dá uma dor de cabeça enorme. Mas se você com muita paciência for fazer os cálculos, for fazer os dados, você chega aqui à data exata de quando Jesus, no capítulo 21 de Mateus, não lembro agora, é o momento onde Jesus coloca os pés dentro de Jerusalém. Então ali vai dar a contagem de tempo exata que bate aqui com toda a profecia e com a cronologia aqui do livro de Neemias, do livro de Esdras. Aí vai ter que ir lá para o livro de 2 Crônicas, que tem ali outras passagens, e é muita coisa, não dá para a gente colocar aqui tintim por tintim, entendeu? Você pode entrar no YouTube ou então no Google, tem grandes estudiosos que postam aí slides com esses desenhos aqui. Deixa eu mostrar para vocês de novo, hein? Olha, ó. É muito complicado, então eu sei fazer isso, ok? Mas aí eu não vou perder meu tempo, né? Porque aí a gente não vai terminar nunca, é isso que eu vou falar o tempo todo, ok? E por eu não colocar aqui tintim por tintim a questão dessa história daqui, que é um contexto histórico, que é o que eu quero mostrar, é o contexto histórico, porque a visão pós-tribulacionista, eles dizem que isso aqui já aconteceu no decorrer da história. E se você vai analisar o contexto histórico e faz uma exegese, uma hermenêutica sadia, com calma, olhando detalhes, você vai ver que não aconteceu na sua totalidade. Como é o caso que eu fiz o link para mostrar a você da questão lá do livro de Joel. Joel viu todo aquele panorama em um quadro só, porém ele não se cumpriu de uma maneira total. Ele teve o seu cumprimento parcial em Atos dos Apóstolos e terá o seu cumprimento total na segunda vinda de Cristo, ok? Então é isso que ele quer aqui explicar. Tô com essa tosse terrível ainda, viu, gente? Uma aguinha. Então vamos lá. Então o edito é o de Neemias capítulo 2. Não adianta querer manipular, botar para lá, botar para cá, que não vai coincidir. Esdras não foi enviado para reconstruir a cidade. Esdras era sacerdote, escriba, era restaurar a lei. Ok? Então Neemias é que foi lá direcionado para reconstruir a cidade. É só você ler o livro de Neemias que você vê lá. E aqui vai dar um contexto e vai mostrar claramente que é Neemias. Por quê? O verso 25 está assim, ó. Então até o Messias. A gente vai explicar isso mais na frente lá. O príncipe, ó. Então, o primeiro príncipe aqui, ele é chamado de Messias. Nessa minha versão. Na sua versão vai estar de ungido. Ok? Deixa eu pegar aqui rapidamente aqui outra Bíblia. Pegar aqui aquela pequenininha. Mostrar aqui a vocês aqui o símbolo. Aí Almeida. Caramba, a câmera é o contrário. Atualizada. Rapidamente aqui, cadê Daniel? Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Verso 25, aqui na atualizada, diz assim, olha só. Sabe e entende, ó, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido. É que aqui a letra é pequenininha,
pequenininha. Não vou nem mostrar como é não. A minha aqui tem Messias, ok? Ó. Aqui tem aqui, ó, o ungido, ó, ao príncipe. Então o primeiro príncipe nessa passagem, ele é ungido, ele é escolhido, ele é uma pessoa totalmente consagrada, separada por Deus. Ungido significa isso aí, separado. Então, ó, haverá 7 semanas e depois, ó, 62 semanas. Então, essas primeiras 7 semanas, elas estão relacionadas à construção, à reconstrução da cidade, ok? E no período dessas 62 semanas, eles estão ligados a todo aquele período, vamos assim dizer, interbíblico. E ali vai ter os Macabeus, vai ter ali aquela revolta de Alexandre, que está explicado no capítulo 8, que tem tratados onde vai surgir, nessas 62 semanas ali, o Império Grego, né, com a helenização, aí vem a Septuaginta, a tradução da Bíblia hebraica para o grego, e tem a helenização, e ali tem o período da dinastia da Macedônia de Alexandre o Grande. Ele tem o seu reinado é muito pouco, se não me engano, parece que ele só foi 13 anos só. E aí tem aquela visão que são os 4 generais, que está no capítulo 7, daquela criatura, né, daquele leopardo que tem as 4 asas. Então tá vendo que há um contexto ali muito interessante? Eu estou aqui apenas dando resumos para que a gente possa dizer, senão a aula vai ficar gigantesca, e se eu não me engano já deve estar gigantesca. Já é 8h14. Eu marquei aqui, parece que eu comecei 8h40. Eu acho que deve estar com 34 minutos de vídeo aula, ok? Então, essas 62 semanas é para que aconteça isso. Aí há aquele silêncio profético do período interbíblico. E aí tem aqui no capítulo 7 e 8 um chifre pequeno. Tem as coligações desses 10 reinos que esse chifre pequeno ele vai utilizar. Aí diz que esse chifre pequeno ele nasce ali, né? E ele mata 3 daqueles reis e toma a sua totalidade. O que é que nós podemos, ou seja, interligar esses 10 reinos, né? Talvez no futuro, né? Para já talvez seja até agora na nossa geração, essas 10 coligações aí com a Rússia, com o mercado europeu aí, né? Que querem aí fazer a chamada nova ordem mundial. Então 10 coligações estão se reunindo para tentar tirar ali Israel, dar lugar ali aos árabes e tudo mais. E esse rei, esse chifre pequeno, né, ele vai ter um alto poder político e o cara vai ser espetacular, intelectualmente espetacular o cara. Até porque ele vai ter a influência, ele vai receber ali poder. Isso aí está ligado lá com Apocalipse capítulo 13. Ali vai receber ali, ele vai ter apoio do dragão, ele vai falar, o cara vai ser um fenomenal, um orador espetacular, qual na terra nunca mais viu, a não ser Cristo, ok? E possivelmente, porque 3 ele irá combater? Porque talvez ele irá colocar um plano ali que é muito sarcástico, muito audacioso, e talvez 3 desses 10 não concordem com ele, e aí ele vai fuzila esses caras aí, que esses caras aí são contra mim. E aí ele vai se engrandecer ferozmente. É como diz aqui no capítulo 7 e no capítulo 8 aqui de Daniel. Olha só. Eu vou ler aqui um trechinho de Daniel capítulo 8. Eu estou aqui com a morada, estou com a palavra aqui aberta. Olha só. Daniel capítulo 8, verso 23, para que tenha aqui um contexto, certo? Ó, diz assim, ó, Daniel 8, 23, com relação a esse ele que está aqui no verso 27. Eu estou aqui pulando, eu sei que pode ser que embaralhe, mas não vai embaralhar não, eu vou explicar. Porque eu estou aqui falando sobre o período das 62 semanas que foram depois da reconstrução do templo. Eu estou no verso 25 de Daniel 9. Daniel 9, verso 25, ok? Que diz, ó, até o Messias, até o ungido, outra versão, né? O príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas depois. Então, 7 mais 62. Então, um total de 69. Mas a visão completa é 70. Falta um. Aqui está no verso 27.
Olha para você entender, eu vou continuar para ter o raciocínio completo do verso 25. As ruas e o muro serão reconstruídas. De quem? Dos muros da cidade que protegia a cidade de Jerusalém. As ruas e os muros. Por quê? Porque com Nabucodonosor o cara acabou com tudo, meu irmão. O cara detonou tudo abaixo. Entendeu? Mas em tempos calamitosos. Essa é a minha versão, ok? Eu lhe pergunto, é só você ler, meu amado, o livro de Neemias. Vai ler o livro de Neemias? Para você ver a peleja que foi para Neemias lá. Ele reconstruiu aquilo tudo lá. Há um ponto de os construtores estar com uma colher de pedreiro na mão e com a espada na outra, porque houve várias tentativas de quererem parar o trabalho de Neemias. A ponto de Neemias dizer assim, eu estou aqui fazendo uma grande obra do Senhor, porque eu vou descer para falar com... Ou seja, então ele estava trepado no muro lá. Então, para que eu vou descer? Não vou descer. Então, eu estou fazendo uma grande obra. E você pode ver que foram várias rebordosas que Neemias teve. Vários vassalos, que eram vassalos do Império Persa, queriam fazer com que levantaram falsos testemunhos, escreveram falsos decretos para parar ali a obra de Neemias. Então, é por isso aqui que Daniel aqui, ele recebe assim, olha, Daniel, vai ser reconstruída a cidade. Mas vai dar muito trabalho. Então, por isso que vai ter todo esse período de tempo. Ok? Mas aqui, voltando. Então, nesse tempo aqui, aí surgiu o Império Grego. Ok? E aí fala aqui da visão do bode, né, do carneiro. Tem uma ponta grande, uma ponta pequena. Né? Depois você lê aqui Daniel capítulo 8. Aí você vai entender que tem alguns versículos aqui. Que é onde eu falei e eu utilizei aquele link de Joel. Ele tem essa visão, nesse momento aqui, como um tipo... A palavra é essa, estava me fugindo aqui, tipologia. Então, esse chifre pequeno aqui, né, que ele também pode ser comparado também com Daniel aqui em outras passagens, como Antíoco Epifânio, que colocou uma estátua, né, um deus, que ele lá no templo ali dos judeus ali, aí é onde entra muita questão polêmica, né, porque Antíoco Epifânio, mesmo ele aqui sendo relatado, mas ele era um tipo que prefigura esse chifre pequeno no futuro escatológico, ok? E pronto, por exemplo, eu peguei alguns comentários que diziam que historiadores que diziam que Antíoco Epifânio IV era Apolo, a imagem de Apolo. Aí já outros historiadores dizem, não, é a imagem de Zeus. Então tá vendo que há muita questão, Apolo ou Zeus, eu sei que ele profanou, sacrificou poucos. Por isso que ele fala aqui que essa reconstrução será de tempos angustiosos. Mas eu vou ler para você aqui entender, Daniel 8, a partir do verso 22. E como o que foi quebrado, em seu lugar se levantou 4, que é os 4 generais de Alexandre. Significa que 4 reis se levantarão na mesma nação, mas não com a mesma força dele. Porque Alexandre foi o cara. Eu não, Alexandre lá o grande, Macedônia. E no fim do seu reinado, quando os transgressores acabarem, um rei se levantará, de semblante violento e entendido em enigmas. Olha só, seu poder será fortalecido, mas não por sua própria força, e destruirá maravilhosamente, prosperará e fará o que deseja, e destruirá os poderosos e o povo santo. Quem é esse camarada aqui? Quem é esse camarada? E pelo seu entendimento fará prosperar o engano em sua mão, e em seu coração se engrandecerá, e destruirá muitos que vivem em segurança. E se levantará contra o príncipe dos príncipes. Quem é que ele vai se levantar? Contra quem? Quem é o príncipe dos príncipes? Ou rei dos reis? Mas, sem esforço será destroçado. Esse verso 25 aqui será destroçado. Ele está falando aqui de quem? Ele aparece no capítulo 9, no versículo 27. É esse camarada aqui, ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Aí para você entender, aí você vai ter que ler Apocalipse capítulo 13. Você vai ter que ler lá 2 Tessalonicenses capítulo 2, né, que fala lá do homem da iniquidade, e que ele vai falar arrogantemente. O capítulo 7 aqui, Daniel também fala que ele vai falar arrogantemente. O capítulo 11 diz que ele vai proferir palavras contra o Deus do Altíssimo. Ele vai fazer coisas que os deuses dos seus antepassados não conheciam. Então está tudo relacionado aqui com esse capítulo 9 de Daniel, ok? Lembra que a aula anterior
Eu fiz um pequeno panorama, resumidamente, bem chula, mas porque a gente não tem muito tempo. Você tem que ler com cuidado o capítulo 7, capítulo do 7 até o 12 de Daniel, para você entender todo esse contexto aqui, pequenininho, que é muito complicado de Daniel, capítulo 9, de verso 24 ao 27. Então vamos continuar aqui a leitura no verso 25, que eu já terminei. O verso 26, ó. E depois, ó, das 62 semanas. Então, até as primeiras 7 semanas, há um acontecimento ali histórico que tinha que se concluir. E foi concluído. Depois, tem outro período que tem que acontecer dentro dessas 62 semanas. Então, dentro dessas 69, existe um contexto histórico que foi inserido esses acontecimentos e que eles aconteceram literalmente. Então, o verso 26 vai dizer agora o seguinte aqui, ó. Depois das 62 semanas, o que é que vai acontecer? Será cortado o Messias, né, que na versão aí atualizada é ungido. A palavra que cortou, ou seja, será morto, ele vai ser tirado, literalmente, vai ser, ali fala da crucificação de Cristo, certo? Ó. E não será mais, porque ele foi tirado. Aí você entende, por exemplo, aquela expressão que eu vou ler aqui rapidamente, mas eu sei que vai ganhar aqui, vai tirar aqui um pouco do tempo, certo? Mas é necessário a gente ler aqui Isaías 53. O que é que diz aqui Isaías 53, ó? Ele foi desprezado, rejeitado pelos homens, homem de dores e acostumado no sofrimento, ó. E como um, ó, de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não o estimamos, ó. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É Isaías 53, muito conhecido. As nossas dores, ó, levou sobre si, ó. Contudo, ó, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido, ó. Mas ele foi ferido, ó, pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, ó. O castigo que traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, ó, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um desviado pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. É aqui o problema, o versículo 6 de Isaías 53, ó. Olha o finalzinho, ó. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então eles pegam o pós. Pegam essa frase aqui final e colocam aqui, ó, em Daniel 9:27, onde diz aqui, ó. E será derramado sobre ele o assolador. Ô, cara, não tem nada a ver não, hein? Tem nada a ver não. Olha só. A boca. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro. Verso 7. O Senhor agradou o moelho, fazendo, verá a sua descendência prolongar a sua vida. Ele verá o fruto do seu trabalho. É o que ele fala aqui sobre o sacrifício de Cristo, né? Que é essa expressão onde ele fala aqui, ó, no verso 26 de Daniel 9:26, ó. E depois das 62 semanas será cortado o Messias e não será mais, ó. Aí agora ele vai falar agora, ó, vê só. Preste atenção se você tiver com a Bíblia aberta aí, ó. E o povo do príncipe virá. Que povo é esse e que príncipe é esse que aparece aqui agora? Aqui agora aparece o segundo príncipe. E diz que esse príncipe aqui, ele vem acompanhado do seu povo. E qual é a função desse povo? Qual é a função desse príncipe? Olha só. E destruirá a cidade e o santuário. Então, esse príncipe que vem, ele vem com um objetivo. Ok? O objetivo desse príncipe aqui é com o seu povo, é destruir a cidade e destruir o santuário. Que santuário? O templo, meu irmão. Que cidade? Jerusalém. Quando foi que aconteceu isso? O fechamento dessa 60ª semana não é apenas com a morte do ungido, mas sim com a destruição da cidade e do santuário. Jesus morreu aproximadamente em 32, ou 31, ou 30, 33. É aquilo que eu falei, é questão de datas, que é muito complicado a gente dar isso aí devido aos calendários, ok? Aí eles dizem que não. Então, Jesus não morreu ali? E aí? Sim. Mas a profecia ela continua até esse príncipe e esse povo.
E aqui, meu irmão, só encaixa um camarada, que é Tito, que foi praticamente, vamos assim botar, vamos arredondar, 40 anos depois. Então a 69ª, ela se encerra com a destruição do templo e da cidade de Jerusalém. Ela não se encerra com a morte do ungido. Ok? O versículo aqui, eu agora vou usar a expressão que a turma aí usa, tá claro, né? E a gente vai observar, é claro que não está tão claro assim, né? Ó. Mas se você observar, olha só, lê o contexto. Verso 26, ó. Depois das 62 semanas será morto o Messias. Ele foi morto. E não será mais, ó. E dentro dessa mesma sessão, ó, e o povo do príncipe virá e destruirá a cidade e o santuário. Interessante. Isso aconteceu no ano 70. Praticamente, vamos botar, se Jesus morreu no ano 32, vamos botar 38 anos depois, Tito vem e acaba com tudo isso aí, meu irmão. Entendeu? E o que é que vai acontecer nessa questão aí, ó? E seu fim será como uma inundação. Eu achei aqui interessante essa expressão que o anjo deu aqui. Essa característica aqui, ó, ele fala sobre inundação. Na Almeida fala sobre dilúvio. Por que foi que aqui ele usou essa figura aqui de dilúvio? Bom, o próprio Flávio José, lá na História dos Hebreus, ele relata que durante esse tempo aqui de destruição, que Tito vem com os impérios romanos, com o Império Romano, com as legiões romanas, a carnificina foi tão gigantesca, que o sangue das pessoas que desciam ali pelas ruas de Jerusalém parecia uma enxurrada. O escritor, o historiador, ele chega a relatar que a camada de sangue que descia era tão grossa, tão espessa, que ela chegava a cobrir o casco dos cavalos, cobrir a unha. E você pode ver que da unha, o casco do cavalo é mais ou menos assim, é grande pra caramba, né? Então, olha só, por isso que ele fala aqui, ele usa essa figura de dilúvio, de enxurrada de sangue, porque foi terrível, terrível. Por isso que ele fala aqui o seguinte, ó, isso dentro da 69ª semana de Daniel. Olha só. Verso 26, ó. E seu fim será como uma inundação. Ele faz uma referência a isso aí, ó. Até o fim haverá guerras. Então, desde que teve esse acontecimento com a destruição do templo, com a morte do ungido, mais 30 e poucos anos para frente, a destruição da cidade, a destruição do templo. E aí teve guerras e várias guerras. E aí teve a outra diáspora, que no ano 100 e alguma coisa, 123, 117, não lembro agora, houve outra revolta dos judeus através de Bar-Coba. E aí realmente os judeus eles foram dispersos para todas as nações do mundo. E aí acabou-se a nação de Israel historicamente, ok? E aí sempre houve guerras e outros impérios se levantaram. Aí o Império Romano com as duas pernas se dividiram, oriental e ocidental. É todo um contexto histórico que tem aí. E eu te pergunto, agora o verso 26, ó. E serão decretadas as desolações, porque aí aconteceu guerras e mais guerras, ok? E aí em 1948 Israel é reestabelecido de novo, ok? Mas agora vamos lá, olha o verso 27. Ele leva para outra semana. Já vimos até a 69ª. Mas e agora o verso 27, o que é que diz, ó? Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Entra agora a última semana. O problema é nesse bendito versículo 27. Que diz, ó. Ele confirmará. Aqui está ele. Mas na versão correta está e ele. O problema está em quem é esse ele. Quem é esse ele? E quando é que se dará essa semana aqui? O problema está nisso aí. Mas vamos lá. Olha. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Aí a gente pergunta ao pós, aonde foi que você viu Jesus no Novo Testamento, nos 4 evangelhos, fazendo aliança com alguém? A aliança que a gente vê se encontra em Mateus, capítulo 26 e o verso 26, que é o que, minha gente? Eu vou ler para vocês. Mateus 26, 26, certo? O que é que diz? Mateus 26, 26. Ó, enquanto comiam, Jesus pegou o pão, abençoou, partiu e deu a seus discípulos, dizendo, tomai e comei.
isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo, bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Será que é essa aliança aqui? Cara, com certeza não é não. Não é não. Porque essa aliança aqui é uma aliança eterna. A nova dispensação, a graça. Mas aqui no verso 27 diz que ele vai fazer por uma semana. Ponto e vírgula. Uma semana. Que é semanas de anos. Que é a última semana da 70ª. A gente viu só até a 79ª. Falta um ainda para 70. Então, esse pacto ele será consumado no início da 70ª semana. Eu lhe pergunto, quando foi que essa semana começou? Ainda não começou. Nós não vimos isso aqui literalmente. Aí não, mas aqui é simbólico, é espiritual. Que nada, meu irmão, pelo amor de Deus. Oxe. Se do verso 24 até o 26 é literal, e por que o 27 não é? E como é que a gente vai dizer, ter aqui essa hermenêutica e dizer que isso aqui não é Jesus, como os pós colocam, como a milenista também coloca. Não tem como você encaixar Jesus no verso 27. Olha, ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana. Vou fazer um pacto com vocês por durante 7 anos. E depois, o que é que vai acontecer? Mas na metade da semana, uma semana tem 7 dias. Então depois de 3 dias e meio. Mas aqui como são semanas de anos, que se faz necessário que a gente tenha aqui uma explicação que eu não vou dar, que eu vou fazer que está aqui nesse livro aqui, que é onde os pós vão entrar argumentos, olha, tá deixando buraco, deixando brecha não, vai ler, vai pesquisar. É aquilo que eu digo, mais uma dica, você pesquisa aí no Google, pessoas que já disponibilizam aqui esses slides, esses códigos aqui, sobre tudo isso aqui, aí você vai tirar conclusões detalhe por detalhado, tintim por tintim, ok? Então aqui ele fala aqui, ó, que ele colocará fim ao sacrifício e a oferenda. Eu lhe pergunto, agora que pergunta aqui interessante para o pós. Eles dizem que com a morte de Jesus cessou os sacrifícios. Aonde está dizendo na Bíblia que cessou os sacrifícios? Aí eles vão apelar para a carta aos Hebreus. Aí, vamos lá, qual é o contexto da carta aos Hebreus? O que realmente ele quer trazer ali para aqueles judeus cristãos, que ali a carta é dirigida para judeus cristãos que conheciam todo o ritual judaico ali. Não tem nada a ver com isso aqui não. Jesus morreu em que ano? 31, 32, 33, vamos botar por aí. Aí eu lhe pergunto, com a morte de Jesus, os sacrifícios cessaram? Aí a turma milenista vai dizer, cessaram. Mentira, não cessou. Os sacrifícios, meus amados, eles só cessaram depois que o templo foi destruído, 30 anos depois. Com a morte de Jesus não cessou o sacrifício não, meu irmão. A única coisa que aconteceu lá foi que a cortina do véu se rasgou. Vamos lá, bota da cortina do Santo dos Santos e continuaram seus sacrifícios. Os sacrifícios só cessaram com a destruição do templo. Porque os sacrifícios eram no templo. Então, com a morte de Cristo, os sacrifícios não cessaram. E aqui está de novo falando sobre sacrifícios e ofertas. Isso aqui só pode acontecer dentro de um templo. Possivelmente aqui o templo vai ser reconstruído. Eles dizem que não, porque aí vão usar o artifício lá de Hebreus, que não tem nada a ver, é outra questão. Ok? E os sacrifícios é para o povo judeu. Para o cristão não existe mais sacrifício. Sabe qual é o sacrifício? Sacrifícios de louvor, de adoração. O sacrifício do cristão, da igreja, sabe qual é? Romanos 12:1. Rogo-vos pela misericórdia de Deus que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, que é o vosso culto racional. É o sacrifício do Novo Testamento, é o culto de louvor. Mas aqui só pode estar aqui fazendo referência a um templo que vai ser reconstruído. E olha que os judeus já estão com bastante material, tudo pronto, os castiçais, eles estão com... Até o colete sacerdotal foi bilhões para eles reconstruir aquilo ali. Está tudo lá. Eles estão ansiosos, esperando para reconstruir de novo o templo lá, para que possa
essa abominação assoladora se sentar no templo querendo parecer Deus, que é o que está escrito lá em Daniel, aqui, capítulo 11, lá em 2 Tessalonicenses. É tudo isso aí. Aí eles vão dizer, mas isso aí é interpretação dispensacionalista. Eu não estou aqui usando nada dispensacionalista, eu estou usando aqui na Bíblia. Versículo para lá, versículo para cá. Independente se for dispensacionalista. E daí? É o que eu estou aqui mostrando aqui na Bíblia, certo? Você vai ver. É só você ler. Lê lá Ezequiel, a construção. É só você ler. As duas testemunhas de Apocalipse, capítulo 11, que a corrente pós e a milênio vai dizer que ali são figurativos, ali é a própria igreja. Cara, não tem como a gente conciliar isso aqui. Não tem como a gente, desculpa, gente. Não tem como a gente aplicar que esse ele do verso 27 aqui é Cristo. É impossível colocar aqui ele. É impossível colocar, né? Que foi como eu falei daquele vídeo que eu assisti de um pastor, eu não sei o nome dele, né? Que é apenas 20 minutos. Depois eu vou pegar aqui o link e vou disponibilizar o link para vocês verem aí o que é que ele fala, a pergunta que ele fez. E aí, que a gente vai botar? Deus é que Jesus vai morrer de novo, que não tem nada a ver. Totalmente sem nexo ali a colocação que ele faz, ok? Vou continuar o verso 27, que diz que ele vai, na metade da semana, vai quebrar o seu contrato. Em momento nenhum Jesus quebrou a aliança, meu irmão. Jesus não quebra, a sua aliança ela é eterna. É o que está lá em Jeremias capítulo 30. Né? Porém no vosso coração farei um novo concerto, uma nova aliança. Ok? Mas para que esses sacrifícios aqui eles sejam cancelados, se faz necessário eles serem reativados. E eu creio na construção desse templo, onde irá acontecer esse capítulo 9 e esse verso 27 aqui ser totalmente consumado literalmente, para que tenha todo o conjunto completo das 70 semanas de Daniel. Toma aqui uma aguinha, viu? Não estranho o tamanho do meu copo. Então vamos lá. O verso aqui 27 diz que ele vai fazer um acordo. Ok? Se você ler lá Daniel capítulo 11, ele vai falar sobre isso aí também. E diz que esse acordo, depois ele vai quebrar esse acordo. Então, um versículo que a gente possa entender sobre esse acordo. Que acordo é esse? É um falso acordo de paz. Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O que é que diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5? Olha só. Ó. E é uma coisa aqui que eu acho interessante na carta aos Tessalonicenses, certo? Deixa eu marcar aqui. Que às vezes a gente fica quebrando tanta cabeça, querendo botar isso para aquilo, para aquilo, para cá, aqui isso para cá, não é aqui, não sei o que tal, né? Olha o capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, ó. Ora, acerca dos tempos e das estações, não tendes necessidade que eu vos escreva. Fala sobre tempo, estações. Ó, não precisa explicar. Então, ou seja, a gente fica querendo entender o que é que Paulo aqui está querendo explicar para os irmãos, enquanto que o próprio Paulo está dizendo que os irmãos lá da igreja tessalônica, eles já entendiam, eles tinham conhecimento. E o próprio, os irmãos aqui, ó, eles sabiam. Quem não sabe é eu e você. Mas aqui, ó, os irmãos aqui sabiam. Eles tinham tanto conhecimento a respeito dessa questão aqui que, ó, não precisa explicar mais, que vocês já sabem isso aí. Vocês sabem. É porque aqui é essa versão que eu estou, ok? Olha só. Verso 2 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, assim, ó. Pois, ó, vocês mesmos sabeis muito bem. Então a igreja tinha um conhecimento, eu não vou dizer um conhecimento pleno, mas tinha um conhecimento de 95% daquilo ali. Enquanto que eu e você, hoje em dia, não temos. Aí por isso que a gente fica assim especulando. Não, é isso, é aquilo, papá. Enquanto que os irmãos da igreja sabiam. Olha o que Paulo vai dizer ainda. Ó. O dia do Senhor virá como o ladrão de noite. Eles tinham conhecimento dessa doutrina. Eles estavam aqui perdidos para cá, para lá, mas eles tinham uma convicção, eles já sabiam. Agora só. Ele está falando aqui sobre a vinda do Senhor. A palavra aqui do grego da vinda é epifaneia, não é parousia. É um momento diferente, distinto de arrebatamento. Para mim, dessa maneira, eu vejo desse jeito. Sabe? Ó. Pois quando disserem paz e segurança, um tratado de paz e segurança, quem é que vai instituir esse tratado de paz e segurança? Só pode ser esse tratado aqui de Daniel, capítulo 9, verso 27. Um acordo
com muitos por uma semana. Vou fazer um acordo, um tratado, uma aliança. Depende da versão que você esteja aí com ela em mãos, ok? Então, ó, verso 3 da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Olha só. Pois quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, ó, como as dores de parto que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Olha só, então não vão escapar. Ou seja, então com a quebra desse contrato aqui, ó, vai acontecer essa confusão dentro lá do período tribulacional. Ele colocará fim ao sacrifício. Ou seja, então quando ele disser, ó, não, tá tudo pai, não, quebra o contrato. Então a quebra desse contrato aqui de Daniel 9:27 é justamente o fim daquela paz que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 3. Sacrifício e oferenda. E sobre a asa da abominação virá o assolador. Vamos ler outra passagem, Mateus 24, que é muito conhecida. Ela faz mais sentido quando você ler dessa maneira. Mateus 24. Por que foi que Jesus colocou dessa maneira assim? Olha só. Mateus 24. Mateus 24, capítulo 24 e o verso 25 e o verso 15, ok? Mateus 24, 15. Tem a ver lá com Daniel 9, 27. Olha o que é que vai dizer aqui Mateus, palavras de Jesus, olha só. Portanto, ó, quando virdes... Epa, aqui já complicou. Na nossa linguagem nordestina, Jesus está dizendo assim, ó, quando vocês virem... E agora complicou. Sabe por quê? Complicou. Porque a escola pós e a escola amilenista, eles veem essa figura aqui como Antíoco Epifânio. Como é que pode ser? Antíoco Epifânio, eu repito, Antíoco Epifânio, ele foi um tipo, ele prefigurou como muitos tipos já apareceram no decorrer da história, como Hitler, como vários que já apareceram, né? Como Stalin. E por aí vai, ok? Mas aqui, ó, se fosse Antíoco Epifânio, então na minha versão e na sua versão era para estar assim. Portanto, ó, como vocês viram a abominação desoladora, como vocês viram, porque já que já aconteceu, já que é passado, mas por que foi quando vocês viram? Então Jesus, ele viu aquela figura de Daniel como um Antíoco Epifânio, mas como um protótipo de um que está para chegar ainda. Aquele chifre pequeno. Apocalipse 13. A besta que surge da terra. Vou repetir. Olha como foi que Jesus colocou. Portanto, ó, quando virdes, quando vocês verem. E Jesus aqui está falando para quem? Para os seus compatriotas, para os seus judeus. Que é o que está reservado esse período tribulacional. Judeus e as nações gentis. Então, quando vocês virem... Aí, o que eu acho mais interessante ainda é como Jesus coloca o restante da expressão. Olha só. De que falou o profeta Daniel. E Daniel disse que ele vai estar aonde? Ó? Estar no lugar santo. Aí eu lhe pergunto. Pergunto para a posição pós, para os amilenistas. Respeito. São meus irmãos na fé. Né? Me desculpem, me perdoem aqui a minha... Talvez essa minha expressão de prepotência ou querer ser arrogante, mas não é isso. É porque a gente fica, às vezes, a flor da pele, gente. Mas como é que a gente vai colocar isso aqui para a igreja? Olha só. Que falou o profeta Daniel estar no lugar santo. Aí eu pergunto, na igreja, onde é o lugar santo na igreja? Desde quando na igreja tem um lugar santo? Dentro das quatro paredes não existe lugar santo. Apesar de que no meio pentecostal, não, isso aqui é consagrado, é querer colocar algumas coisas judaicas dentro do cristianismo. Isso aí é heresia, meu irmão. Cuidado com isso aí. Entendeu? Dentro da igreja não existe lugar santo. Porque santo são as pessoas que compõem a igreja. Entendeu? Então, infelizmente eu sei que eu vou... muita gente aí vai meter o cacete aí, mas eu vou ter que falar. Quando a gente diz o púlpito é santo, não, meu irmão, o púlpito é apenas um móvel de madeira. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma base
nenhuma base para dizer que algum objeto da era, eu estou falando da igreja cristã, ok? Que algum objeto ali é santo. Mas infelizmente, né, isso é um modismo que surgiu há séculos aí, né? De ter, não, vamos consagrar. Não, irmão, quem tem que ser consagrado é eu e você, meus irmãos. Né? Eu sei que muitos aí depois vão detonar, não, mas porque você foi radical? Não, eu sou radical mesmo, cara. Entendeu? Infelizmente aí, essa é a minha postura. Porque o meu compromisso é com isso aqui, ó. Meu compromisso não é com você. Ok? Meu compromisso é com a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu vou dar conta a Deus da maneira como eu estou fazendo uso de sua palavra. Se eu estiver fazendo uso da palavra errada, eu vou ser, vamos assim dizer assim, exortado para que eu possa melhorar mais, ok? Então vamos continuar. Mateus 24:15, olha só. Portanto, quando virdes, ele colocou para o futuro, meu irmão. Aqui não é Antíoco Epifânio, é uma figura. Né, ó. De que falou o profeta Daniel? Está no lugar santo. Ó. Então, o que me impressiona nessa expressão de Jesus é isso aqui. Ó. Quem lê, entenda. Porque muitos de nós estamos lendo, mas não estamos entendendo. Que é o argumento que você aí pós, né, vai dizer comigo agora. E é justamente que nem você não está entendendo. Não, quem está entendendo é vocês. Vocês é quem entende tudo. A gente não entende nada. A gente é leigo. Okay? Por isso que eu estou aqui fazendo essa abordagem aqui. Olha. Os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. O que é que tem a ver aqui a Judeia com a igreja? Tá vendo? Então o próprio Jesus, ele vê essa figura de Daniel, capítulo 9, verso 27, como um salto para um futuro escatológico. Que se fosse como eles interpretam, a expressão era para estar. Como vocês viram a abominação que Daniel falou, como vocês viram. Então, já que vocês já viram, já passou, não precisa fugir mais. Mas lá assim, ó, quando vocês virem, foge. Quando vocês virem, é para fugir, ok? Olha só. E sobre a asa da abominação, Jesus chamou de abominação desoladora. Ó, virá o assolador. Por que ele vai ser um assolador? Porque justamente ele vai acabar com todo aquele projeto de sacrifícios, de ofertas que o povo judeu voltou a fazer com alegria para assim adorar ao Deus de Israel. Ele vai acabar com tudo isso aí, ó. Até a consumação. Então, ou seja, essa expressão até a consumação é um tempo que lhe resta. Aí, até a consumação. Vamos ver. Apocalipse, capítulo 12. De Apocalipse, capítulo 12. Olha só. Deixa eu me procurar aqui qual é a passagem, certo? Ó. Caramba, eu não estou aqui captando aqui onde é que está essa passagem, viu, gente? Mas é a passagem que eu quero aqui me lembrar, não está vendo aqui na minha cabeça, aonde a serpente, né, o dragão, ele foi lançado por terra, né? E a expressão diz, e ai daqueles, porque o diabo desceu até vós, né? Mas diz lá que ele vai ter pouco tempo para fazer a sua obra. Me desculpe, eu vou ficar devendo essa passagem. Eu achei que era Apocalipse 12, mas eu não lembro agora, não é. Pra gente não perder aqui muito tempo, e já está muito extensa a aula, ok? Então, a gente vai terminar por aqui, irmãos. E eu falei que aqui, ó, ia fazer uso, né? A gente ficou apenas aqui com meus pequenos comentários, não deu nem para fazer uso aqui desse livro. Mas até aqui, ó, esse verso 27, esse ele, é impossível, meus irmãos, é impossível você encaixar aqui a figura do Messias, de Cristo, de Jesus. Não tem como você aqui encaixar ele. Isso aqui aponta para o anticristo, a ponta pequena de Daniel. O homem da iniquidade lá de 2 Tessalonicenses capítulo 2. Né? Que também se encontra aqui também em Daniel capítulo 11. E alguns versos aqui que a gente teria que aqui extrair eles para que a gente tivesse aqui um contexto mais concreto, ok?
Então diz aqui, ó, que sobre ele tem pouco tempo e está determinado que ele tenha poder para fazer essas coisas, ó. E será derramado sobre o assolador o quê? A destruição. É porque aqui a minha versão brasileira é uma versão diferente. Mas deixa eu ler aqui na atualizada esse último versículo de Daniel, ok? Do capítulo 9, que fica melhor na versão Almeida. Diz assim, Daniel 9, 27, ó. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e ofertas de manjares, ok? Ó? Até que a destruição, que destruição é? Ó? Que está determinado, ó, se derrame sobre ele. Sobre quem? Sobre o assolador. Então essa destruição que vai ser derramada sobre essa pessoa é sobre quem? Sobre o assolador, sobre essa pessoa que fez essa aliança, sobre essa pessoa que quebrou essa aliança no meio, para você entender. Agora essa passagem aqui dá pra gente ler, pra gente encerrar. Vamos encerrar com ela, que é 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E a partir aqui, ó, do verso, cadê? Onde é que está? Do verso 4, ó. Aquele que se opõe, aquele, quem é esse aquele, ó? E se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha aqui como Paulo abrange e abre mais o leque e mostra algumas características que mostram a sua personalidade desse camarada. Vou repetir. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do verso 4. Olha só. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Olha só. Ou é objeto de adoração. Aqui também quebra de novo a questão de querer colocar aqui a igreja. Nesse período, né? A igreja que se chama Deus. O que é que tem a ver na igreja que se chama Deus? Né, ó? Ou é objeto de adoração. Desde quando a igreja tem objeto de adoração, a não ser Cristo? E desde quando Cristo é objeto? E a gente sabe que dentro do tabernáculo, dentro do templo, existem peças, objetos que faziam parte da adoração do judeu. A mesa, os castiçais, o candelabro, a pia de bronze. Tem vários requisitos. A arca. Não tem nada a ver com a igreja, minha gente. Pelo amor de Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 4 ainda. De forma que se assenta no santuário de Deus, mostrando-se como Deus. Só pode ser o cara lá de Daniel 9, 27. Olha. Não vos lembrais que eu vos dizia estas coisas quando eu estava com você? Assim, ó. Então aqui é uma retrospectiva, ele quer relembrar. Mas os irmãos já tinham conhecimento pleno disso aqui. Olha só. Agora vós sabeis, ó, o que detém, para que seu próprio tempo seja revelado. Olha só. Pois o ministério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja tirado do meio. Aqui é outra polêmica terrível, não vou falar. Então, ó, será revelado quem? Esse iníquo de Daniel 9, 27. Ó. A quem, ó, o Senhor destruirá. O Senhor Jesus, ó, destruirá com o sopro da sua boca, ó, e anulará com a manifestação da sua vinda. Então você agora entende lá Daniel 9, né? Você agora lá entende Daniel 9, 27, o porquê ele será destruído. Lá Paulo explica com detalhes mais claros o que Daniel aqui ficou apenas em uma sombra, vamos assim dizer. Olha só. Até a consumação, que está determinada e será derramada sobre o assolador. O que? A destruição. É devido a essa minha versão, ok, irmãos? Irmãos, que Deus abençoe vocês, né? Eu vos peço desculpa porque não deu aqui para fazer um uso desse livro, mas eu vou aqui mostrar algumas coisas rapidamente, certo? Na próxima aula a gente ainda vai continuar nesse tópico de Daniel, no seu contexto histórico não concluído totalmente, como diz a posição escatológica pós-milenista. Esse livro aqui ele vai falar aqui, ó, sobre o contexto dessa profecia, quando ela foi inserida, né? Ele vai falar aqui sobre a abrangência que essa profecia ela tem no seu contexto histórico, que eu já falei aqui um pouco sobre a questão de datas, sobre os decretos, quando começou, quando terminou, ok? O livro aqui vai falar sobre a interpretação mais coerente dentro desse quadro escatológico.
Ele vai aqui falar sobre, que eu falei aqui pouco, e usei aquele link lá de Joel, capítulo 2, sobre o derramamento do Espírito Santo. Ele mostra aqui o cumprimento progressivo desta profecia, a qual é, nessa profecia, qual foi a missão do Messias aqui dentro dessas, até a 69ª, sobre a sua morte. E ele conclui aqui mostrando, né, o propósito final dessa profecia nesse livro aqui maravilhoso, ok, irmãos? Irmãos, então só tenho aqui a agradecer a todos vocês que estavam até agora aturando aí a minha fala. Eu sei que tem ainda muitas lacunas que precisam ser preenchidas, ok? Eu repito, né, eu não sou doutor nessa área, não sou mestre, eu sou curioso, cara, eu gosto de ler bastante, ok? E eu peço que você continue orando, né, para que Deus possa lhe trazer iluminação sobre todas essas coisas aqui que eu venho aqui falando. Já são 8 horas e 58 minutos. Eu comecei, era 7h40. Então essa aula deve estar com 1h20 mais ou menos. Ela ficou grande pra caramba. Não tem, porque é muita coisa, a gente vai, né? E eu gosto de falar bastante. E eu sei que às vezes, em muitas aqui das minhas frases aqui, alguns deslizes podem acontecer. Irmãos, quando eu estou olhando aqui para isso daqui, é porque eu estou falando aqui com outras pessoas aqui também no Face, no notebook, ok? Então por isso que eu desvio aqui meu olhar para cá. Ok, irmãos? Então, fica aí esse pequeno, vamos assim dizer, mais um complemento. Essa aula de hoje é apenas mais um complemento do panorama que demos na aula anterior, ok? Eu sei que existem lacunas, e é justamente dentro dessas lacunas que os pós, eles utilizam para jogar as suas questões, suas indagações, ok, irmãos? Mas do mesmo jeito são eles, né? Eles também, eu sei que eles também têm alguma, ou seja, tem alguma coisa nesse livro que eu mostrei aqui a vocês uma vez, né? Mas ele não está aqui, ele está dentro das caixas. Que é o seguinte, a posição pós, ela tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos, ok? Mas ela também tem pontos positivos, né? Como também a posição pré-tribulacionista. Ela tem pontos positivos e tem pontos negativos, ok? Mas o meu objetivo aqui é para que a gente tenha um conhecimento panorâmico mais abrangente sobre o que defende a escola escatológica pós-tribulacionista, ok? Que praticamente ela é quase que idêntica à posição amilenista, né? Tem hora que não dá nem para você diferenciar quem é pós e quem é amilenista, de tão complicado que é, ok? Mas que eu peço a você, irmãos, que você, meus amados, que vocês continuem buscando entendimento, né? Porque isso é uma questão que envolve o fim de tudo, e isso aí está em jogo, né? Todo esse processo aí profético que a gente deve ter conhecimento para que não sejamos pegos de surpresa, ok? Eu esqueci até também de mencionar, eu vou tirar aqui, ó. Na próxima aula eu vou tentar usar esse material aqui, ó. Não sei se vai dar para ler aí, ó. Teologia Básica, ok? De Charles Wheeler. Esse cara aqui é quem foi o idealizador daquela Bíblia de estudo, a Bíblia anotada. Essa Bíblia aqui, ó. Okay? Essa aqui, ó, é a Bíblia anotada, que é desse mesmo autor desse meu livro aqui de teologia sistemática. Não sei se vai dar para vocês verem aí, ó. Tá vendo? Bíblia de estudo anotada. Então, essa Bíblia aqui, ela é praticamente um resumo do que tem aqui nesse livro aqui, ok? Deixa aqui que depois eu guardo. E aqui ele mostra algumas colocações sobre a posição pós, que eu achei espetacular, que nenhum outro aqui mostrou. E a gente também vai trabalhar um pouco ele para que a gente possa ter uma grade gigantesca de argumentos e a gente possa depois sair sintetizando e termos ali o nosso alicerce, ok, meu amado? Então que Deus abençoe todos vocês que estão até agora acompanhando. Eu peço que você divulgue, você apenas não assista, mas você divulgue. Compartilhe aí, poxa, aí no teu Facebook. Isso é a palavra de Deus, ok? Apesar de muitos aí não terem conhecimento assim um pouco mais aprofundado sobre escatologia, mas divulgue, porque isso aí, meu amado, é a mensagem do Evangelho. Tem hora que eu não sei se a câmera está aqui ou se a câmera está aqui, eu sei lá, ok? Fica ao contrário para vocês. Mas, irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês que estiveram até comigo, até agora aqui, né, com saco para ouvir aí meu linguajar aí meio invocado, ok? Que Deus abençoe cada um de vocês em nome de Jesus. Amém?